Entrevista. Médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre risotomia. A risotomia é um procedimento realizado para aliviar dores cervicais e lombares. Para falar sobre o assunto, iremos conversar agora com o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Dr. Lúcio, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Obrigado, Sandro, por mais uma oportunidade aqui. E um bom dia a todos. Bom dia, Lúcio Mauro. E essa palavra, expressão, risotomia, eu realmente nunca tinha ouvido falar, doutor Lúcio. Então, o que consiste a risotomia? A risotomia é um procedimento dentro da medicina intervencionista da dor. Essa especialidade foi criada, né, na verdade, pela própria necessidade da população. Começou-se a estudar mais a dor de uns anos para cá. Na verdade, umas décadas, vamos dizer de 30 anos para cá, começou-se a estudar mais a dor. Pelo fato de que a gente, os cientistas que estudaram e os médicos estarem insatisfeitos com os resultados dos tratamentos. Então, qual que é o foco da medicina intervencionista da dor? Qual que é o objetivo? É melhorar a qualidade de vida das pessoas, não é, vamos dizer assim, não é curando a dor, né, mas dando a ela uma oportunidade a mais de tirar a dor, mesmo que seja por um período, tá? Então a medicina intervencionista estuda quais são as causas da dor e de que maneira seria melhor você intervir de maneira não cirúrgica ou minimamente invasiva para que a pessoa tenha uma qualidade de vida. Então, é uma disciplina não só médica, né? A medicina intervencionista da dor precisa de outros profissionais, né? Então, ele tem que ser multidisciplinar, né? Essa é uma introdução que estou fazendo aqui para as pessoas entenderem, né? Tem que ter a participação do médico, né, intervencionista da dor, de outros médicos, né, muitas vezes acupunturistas, do fisioterapeuta, do educador físico, do psicólogo, né, porque a dor ela tem várias causas, né, a dor ela tem aquela causa que pode ser traumática ou por uma doença, que é a dor que a gente chama de nociceptiva. A gente sabe, a pessoa quebrou a perna, a dor é porque quebrou a perna. E a dor, por exemplo, a gastrite, o estômago está inflamado, tem uma úlcera gástrica, tem um problema ali. Essa é a dor nociceptiva. E temos a dor neuropática, né, que é aquela dor residual que fica depois, ou que aparece sem uma causa definitiva e que ela se torna crônica. Essa dor, ela é causada ou causa muitas vezes alterações nesse indivíduo que atrapalham o seu dia a dia. E muito, a gente vê hoje. Com quem que você conversa que não reclama de dor? Eu falo que eu sou ortopedista, você já vê um bombardeio de coisa em cima de mim. Na rua, na missa, no bar, Então todo mundo quer falar da sua dor. E o que a medicina intervencionista ela estuda? Através de algumas técnicas, você achar o foco da dor, né? Uma das técnicas seria a risotomia, que é o quê? É você agir no nervo que está o problema. Ou no tecido que está, na verdade é no nervo, né? Muitas vezes desnervando esse tecido, né? Você vai lá e faz uma ablação, você mata o nervo, né? Faz um canal no nervo. Exatamente, é isso mesmo, você tira a função sensitiva daquele ramo nervoso, tá certo? E essa risotomia, ela pode ser tanto química, através de injeção de algumas substâncias, por exemplo, o álcool a 70%, que não se faz mais hoje em dia, mas antigamente fazia, que você vai destruir o nervo com a injeção do álcool naquele nervo. Tá? E por falar em canal, antigamente tinha dor de dente, colocava álcool no lugar. Seria uma risotomia do arcaica. Do exatamente. Né? Mas tudo se começa, hoje é arcaico, mas na época era uma coisa nova. Então a medicina vai evoluindo. Daqui a 10, 15, 30 anos, talvez o que eu fale aqui seja arcaico. Provavelmente vai ser. Mas hoje em dia, né? Mas é o que você está falando, é isso mesmo, Sandra. O raciocínio é esse. Então você tem a risotomia química e a risotomia física ou por radiofrequência, tá certo? E essa risotomia ela pode ser
definitiva ou temporária, tá? Então a gente tem, vamos falar aqui, vamos mudar um pouco o termo, a radiofrequência convencional, que é a ablativa, que ela vai, por calor, vai destruir aquele nervo, né? Só que aí é que tá, a gente começou-se a perceber que em algumas situações, essa ablação, queimar o nervo, poderia trazer maiores problemas, ou seriam os efeitos colaterais, as complicações. Então, através de estudos, criou-se a risotomia ou a radiofrequência pulsada. E depois disso, ainda a radiofrequência pulsada refrigerada. Como que é feito isso? E ela pode ser feita em todo o ramo nervoso do corpo inteiro. Para dor facial decorrente de neuralgia do trigêmeo, cefaleias, dores cervicais, lombares, dores articulares, né? Tudo isso pode ser usado, a radiofrequência pode intervir na dor nesses casos. Lúcio, antes de você continuar desse ponto mesmo, aí Sim. explicando essas diferentes formas, não é? Sim. De fazer a risotomia. Exatamente. A dor, então, ela tem origem a partir do momento em que um nervo ele leva uma informação para o cérebro. Exatamente. A dor é considerada hoje um dos sinais vitais, tá? Seria um dos sinais vitais. Por quê? Porque a dor é uma coisa que está na tua vida constantemente e está levando informação para o seu cérebro que tem alguma coisa nociva ali, que seria a dor nociceptiva, tá certo? Então, aquilo pode levar uma informação para o cérebro. Por que ela se torna crônica? Porque há uma modificação dentro do seu cérebro em relação à interpretação da dor. É meio complexo, mas é isso que acontece. Então, você vai ficar com aquela memória de dor, tá certo? Acontece muito na dor fantasma, fibromialgia, tá certo? Hoje em dia, a fibromialgia, por exemplo, ninguém sabe a origem, ninguém sabe muito bem manusear uma fibromialgia, é difícil, né? Que seria uma dor neuropática, né? O que acontece? O cérebro e os nervos periféricos, o sistema nervoso central e periféricos, estão mandando estímulos que têm a dor. Como controlar isso? Como achar, por exemplo, dor lombar? Como achar a causa? A dor lombar tem inúmeras causas. Artrose facetária, dor discogênica, dor muscular, dor ligamentar, artrose da articulação sacroiliaca. Então, como que você vai saber qual que é a origem da dor? Você vai fazer bloqueios terapêuticos e diagnósticos. Então, você vai num lugar, por exemplo, a gente, através de um bom exame físico, uma boa conversa com o paciente e de exames complementares, com isso tudo, muitas vezes a gente fica na dúvida. A gente não sabe qual que é a causa daquela dor. Será que a dor lombar vem do disco intervertebral? Será que é a hérnia que está causando? É lógico que tem as suas características. O médico que tem um pouco mais de experiência, que lida com isso no dia a dia, ele vai saber por onde começar. Porém, a gente muitas vezes fica na dúvida ainda. Vai por tentativa e erro, Lúcio, nesse caso? Não, na verdade assim, não seria... Você poderia fazer um bloqueio, por exemplo, num ramo sensitivo da coluna. Isso é feito, não é tão simples assim. Você vou fazer um bloqueio. Não é tão simples. Muitas vezes tem que usar aparelhos de escopias, né, que é um raio-x portátil. Muitos são feitos por ultrassom e muitas vezes por pontos anatômicos. Mas enfim, você faz um bloqueio naquela região. Se o paciente referir melhora da dor, e esse bloqueio é feito com anestésico, e também tem muita técnica para fazer isso. Você não pode usar muito anestésico, senão você produz uma analgesia em tecidos vizinhos, então você não sabe se realmente foi dali. Então você tem que ter a dose certa. E se o paciente referir dor, referir melhora da dor, uma melhora maior que 75%, e num período que aquele anestésico está agindo, você sabe que a dor veio dali.
E é onde que entra a radiofrequência. Então você faz um bloqueio terapêutico e diagnóstico. Você vai fazer um diagnóstico através do bloqueio. Ó, a dor está vindo daqui. Eu bloqueei aquele ramo do nervo, aquela articulação, e a dor realmente veio dali. Então eu vou fazer uma radiofrequência ali. Tá certo? E essa radiofrequência, como eu disse, ela pode ser ablativa, que você usa uma temperatura de 80 a 90 graus, porém você tem o risco de pegar um nervo motor, né? Tem toda uma técnica. E tem a pulsada, né? A pulsada você trabalha numa temperatura dos seus 42 graus e ela vai criar o quê? Um campo elétrico ou eletromagnético ao redor desse nervo. Você não vai causar uma lesão, você não vai matar o nervo. Você vai criar um campo elétrico em volta do nervo que vai modificar a membrana celular, o neurotransmissor. Vai produzir, portanto, um efeito biológico no nervo, a gente chama de neuromodulação, que vai aliviar a dor, ou melhorar 100% muitas vezes, por um período. Geralmente ela é limitada. Você não vai conseguir resolver 100% o resto da vida da dor da pessoa. Porém, a pessoa vai conseguir, você vai dar condições a ela a tratar aquela dor, porque ela não estava conseguindo fazer um movimento antes. Porque muitos pacientes reclamam que não conseguem fazer um exercício porque tem dor. Então você vai aliviar aquela dor por um período. A pessoa tem que fazer a sua parte, como sempre, que é a atividade física, o RPG, o pilates, perda de peso, mudar os hábitos de vida, ou muitas vezes ganhar peso, ganhar massa muscular, perder gordura, para poder tratar aquele tecido que está doente. Agora, hoje a gente sabe que não consegue acabar com a dor das pessoas 100% pelo resto da vida. Mas o estudo é para isso, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E essa medicina intervencionista da dor veio para isso, e eu acho que é o futuro. Tenho certeza disso, que eu tive num congresso agora, nesse feriado em São Paulo, com várias especialidades, e tinha muito ortopedista. Porque o nosso consultório, e o pronto-socorro, a dor é queixa de dor articular e musculoesquelética. Então o ortopedista está se vendo numa situação que ele tem que partir para esse lado. E eu acho que esse é o caminho. Né? E é novo essa questão de risotomia? É nova? A risotomia, os estudos vêm, assim, tem relatos de casos de 1905, 1910, do início, que quando injetava medicamento no nervo, e o nervo paralisava o nervo, vamos dizer assim, o nervo sensitivo, tá, gente? Não é motor. Então é da parte sensitiva. Então tem relatos lá atrás disso aí, mas começando o estudo, mas de 1965 para cá que começou a ter o estudo da medicina intervencionista. A risotomia, o estudo, é de cerca de 30 anos, mais ou menos. Agora, onde que entra a radiofrequência? Então, a radiofrequência... Porque você falou que vai, como se fosse, entre aspas, matar o nervo, é isso? Exatamente, a radiofrequência ablativa, você vai matar. Você vai matar o nervo, tá? Nervo sensitivo. Então, aquele nervo, mas ele pode ainda se regenerar e voltar a causar dor. Tá certo? Porque o corpo humano, ele tá aqui para cicatrizar, para ir se adaptando ao meio, vamos dizer assim. Então, você causa uma lesão, ele vai lá e vai cicatrizar, e muitas vezes vai formar o nervo de novo naquela região, tá? Terminações nervosas que vão se ramificar. E tem a radiofrequência pulsada, que ela é pulsada por quê? Porque quando se tem uma radiofrequência contínua, a temperatura aumenta muito. Então você mata o nervo. Como ela é pulsada, ela vai apenas trabalhar numa temperatura de 42 graus e emitir uma radiofrequência, como é a radiofrequência das rádios, 900 kHz, né? Então a radiofrequência hoje em dia vai até 300 kHz, que são ondas dentro, naquele campo magnético da ponta ativa. Porque como funciona? Você vai com uma agulha lá no nervo, né? Você vai localizar o nervo
É uma operação? É uma operação. é um procedimento cirúrgico, sem cortar. Né? Então, anestesia a pessoa? Anestesia local. Certo. A pessoa pode ser sedada no centro cirúrgico, tá? Medicamento na veia, mas ela fica acordada conversando com a gente pra gente saber se melhorou a dor, se está no local certo. E aí é como se fosse uma agulha que vai indo até encontrar... a gente chama de cânula, que é uma agulha, né? É da espessura de uma agulha e ela e no meio dela a gente naquele orifício que ela tem, a gente coloca uma outra, digamos, uma contra-agulha, né, lá dentro com uma ponteira ativa. Lá na ponta da agulha, para fora da agulha, fica uma ponteirinha ativa. A hora que acerta o nervo, a pessoa pula. Não, aí você já colocou a agulha. Uhum. Você já colocou a agulha. Se pegar no nervo, a pessoa... Oi! Tô lá. Aí você vai... Você coloca essa ponteira... Por um visor, alguma coisa isso, assim? é isso que eu vou chegar. Aí você coloca essa ponteira, na ponta dessa agulha vai sair fora uma ponta ativa, tá? Que vai transmitir a radiofrequência. Nessa transmissão, aí você conecta num aparelho, você vai conectar num aparelho, e esse aparelho vai te dizer se você está perto do osso ou não. A gente chama de impedância. Então, se estiver perto do osso, não tem tanta eficácia. Então, você tem que ter um certo número lá que você vê, né, que é de 300 a 450 de impedância, que você vai saber se está perto do osso ou não. Aí você vai dar um estímulo doloroso. Você dá um estímulo doloroso. Aí você vai perguntar à pessoa, está doendo? É essa dor que eu estou sentindo. Certo? Aí, para você ter segurança, principalmente para fazer a ablativa, você dá o estímulo motor. Para quê? Para saber se está perto de um nervo motor. Porque se você matar um nervo motor, a pessoa não mexe mais. E esse estímulo tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o estímulo sensitivo. Porque você sabe que você está longe do nervo motor. Deu para entender? Sim. Tá. Então, aí você deu o estímulo, tá perto, você sabe que está perto do nervo. Anatomicamente você viu no raio-x ou por ultrassom e você fez o teste. Aí você faz uma anestesia local, põe anestésico e faz a radiofrequência ablativa, quando é ablativo, quando você quer matar o nervo. Muito indicado em que? Artrose facetária lombar, que você não tem nervo motor ali, só nervo sensitivo. Tá certo? Para isso tem que fazer um bom diagnóstico. E o bloqueio pré, para saber se é dali. Sim. Então você matou aquele nervo em 2 níveis, por exemplo, né? Tem as indicações. Se tiver muitos níveis de artrose facetária, também não adianta fazer, porque vai ter instabilidade, vai voltar rápido. Aí você faz essa radiofrequência ablativa, que é convencional. Eu tenho um nervo que está muito perto do nervo motor, que tem problema. Se quiser ir lá na raiz do nervo ciático, aí você faz a pulsada, né? Você não faz a ablativa. Aí você dá um estímulo motor. Porque pode ter efeito colateral. Se você fizer a ablativa, você está matando uma raiz de nervo motor. Tem fibras motoras ali. Uhum. Então você vai matar, você vai destruir aquela fibra, a pessoa deixa de mexer a perna muitas vezes. Entendi. Não chega tanto isso, mas Sim. tem problemas. Ela vai ter consequências. Exatamente. Quer dizer que qual profissional que pode fazer esse tipo de intervenção? Então, quem que está fazendo? Muitos anestesistas, ortopedistas e neurocirurgiões. São as 3 especialidades que estão investindo o seu conhecimento nessa área. E no seu caso, você faz no seu consultório ou tem que sair de Andradas? Como é que funciona? Não, depende. No consultório eu faço alguns bloqueios. A radiofrequência tem que ser feita no centro cirúrgico, porque tem que ter uma sedação do paciente. Ou seja, na Santa Casa. Na Santa Casa. Tem que... O paciente muitas vezes não fica internado de dormir lá, mas chega de manhã, sai depois do almoço, né? Período da tarde, estando tudo bem, vai embora para casa. É um procedimento minimamente invasivo. Tem outros, né? Se a gente for falar de medicina intervencionista da dor aqui,
A gente tem que fazer uns 4, 5 programas, eu acho, viu, Sandro? Sim. Até proponho, me Sim. proponho a vir falar de outros procedimentos. Não, quando você começou a falar no início da entrevista sobre dor, eu já tô com um monte de dúvida aqui. Já queria voltar um pouquinho no fim do século XIX para você contar um pouco a evolução da ciência nesse sentido, como eram as primeiras cirurgias, como que as pessoas, né, sofriam ou deixavam de sofrer e tudo, mas isso aí é um outro tema aí que a gente já vai tratar. Eu fico imaginando como que as pessoas, como que era antes do procedimento anestésico, né? Ou dos analgésicos que temos hoje. Porque os analgésicos de maior potência não tem muitos anos, 50 anos talvez. A morfina foi a primeira? A morfina tudo é derivado da morfina, né? Tudo? Entendi. É que o ser humano, talvez, aquele conhecimento empírico, já conhecia umas ervas. As endorfinas, né? Nós temos morfinas endógenas, né? Vamos dizer assim. Por isso que a atividade física, uma boa noite de sono, nos dá prazer. Porque nós temos endorfinas, liberam endorfinas, né? Que nos dá uma boa sensação, né? Agora, a morfina, assim, em si, a morfina, ela causa muita dependência, né? Tem esse efeito colateral. Por que causa esse efeito de bem-estar? Né? Você imagina uma endorfina multiplicada por, sei lá, 30, 40 vezes dentro, né, que é fabricada, né, que é exógena, né, que vem dos comprimidos e dos medicamentos, né? Uma endorfina, que seria a morfina, vinda de fora com uma potência muito maior. Por isso que se causa aquela sensação de bem-estar, né? E por isso que há uma modificação no cérebro também, né? Porque muita gente simula dor por vício nesses analgésicos, né? Mais potentes. Lúcio, Não estou dizendo de codeína e tramal, tá, gente? Estou falando em medicamentos mais potentes aí. Uma dúvida, então. A risotomia seria assim, indicada em último caso? Você tenta tirar a dor de todas as maneiras. Exatamente. Na verdade, você faz um tratamento clínico, é isso que você perguntou, né? Com medicamento, fisioterapia, tratamento convencional. Exatamente. E a risotomia viria numa outra etapa, tá? O bloqueio primeiro, para fazer o diagnóstico, e depois a risotomia, né? Muitas vezes, você tendo certeza que a dor vem dali, você pode partir para uma risotomia direto, sem o bloqueio, né? Depende da experiência de cada um, né? Mas seria essa a sequência. E muitas vezes, por exemplo, nas dor discogênica, que causa hernia de disco e tal, o procedimento cirúrgico, que é o procedimento convencional aberto. Mas antes disso tem muita etapa para ser feita. Agora, Lúcio, na sua experiência de médico ortopedista que realiza esse procedimento, a risotomia, você ouve dos pacientes depois, assim, doutor Lúcio, realmente resolveu o meu problema, eu sofria muito, fizemos tratamentos e tal, e agora sim eu estou aliviado? Tem relatos de caso que melhora até 100%, porém, depende da atividade do paciente depois, pode voltar a dor, né? Às vezes há uma melhora de 100% por um mês, né? Aí o paciente depois volta, a dor está voltando. É como a gente falou, o organismo ele vai reagir, cada um da sua maneira. E depende também da atividade desse paciente depois, do seu comportamento. Então, o negócio não é só um tratamento médico, né? É o médico com o paciente. O paciente tem que ter a responsabilidade de fazer a sua parte, né? Então, a gente pergunta, você fez repouso? Não, repouso, muitas vezes, para aquele paciente é não trabalhar. Está afastado no INSS. E o medo né, tem toda essa parte. Aí você vai perguntar, fiz repouso, mas para ele é não trabalhar, mas fez serviço de casa. Pegou a moto, foi andar de bicicleta, né? Foi fazer um exercício radical, né? Então tem que fazer o exercício, mas orientado por um profissional, fazer um exercício isométrico, melhorar a propriocepção, melhorar o fortalecimento muscular, perder um pouco de peso, reequilibrar, ter melhores noites de sono. Então, muitas vezes, medicamento para dor crônica, antidepressivos, né? Os antidepressivos vieram para ficar no tratamento da dor.
Por quê? Porque causa depressão? Não, porque age em vias da dor no cérebro, no sistema nervoso central, que melhoram. Né? Anticonvulsivantes, né? Pregabalina e gabapentina, agem em membrana celular também em vias da dor, em vias inibitórias. Tá certo? Então, é um conjunto, como eu disse, é interdisciplinar com o paciente colaborando. Se o paciente não colaborar, não tem. dá certo. Entendeu? Tá bom. Lúcio, vamos fazer então essa sequência aí de entrevistas, onde você vai abordar esses temas. Com todo prazer. Sim. Né? Vem aqui também no programa Boa Tarde Mulher, Sim. conversa com a Neide e aí vai esclarecendo o ouvinte da Rádio Vinícola, tá Sim, bom? com certeza. Fico à disposição. Tá, quero agradecer a sua participação no Jornal da Cidade, falando sobre esse tema, risotomia, uma palavra aí que eu realmente ouvi pela primeira vez agora que você está nos explicando. Acredito que muitos não tinham ouvido falar ainda. Né? A gente se considera relativamente bem informado, viu, Lúcio? Mas aí quando eu vi essa... Sempre tem coisa nova. Risotomia, eu falei, que será que é isso? Mas eu não esqueço mais, porque é o canal do nervo. Exatamente. Fazer um... Né, Francisco? Isso, exatamente. Já fez um canal aí? Não? Lá do tratamento dos dentistas. Porque é realmente uma operação onde o nervo ali ele é imobilizado, né, no canal. Então tá bom. Lúcio, obrigado. Ô, Sandro, obrigado aos ouvintes, obrigado, Francisco. Um bom dia.